palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22 e versículo 44, para nossa meditação nesta manhã, diz assim: E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Levantai, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Pai, nesta manhã nós pedimos a Tua bênção para este momento tão sagrado, que é o momento da Tua palavra. Temos estudado, Senhor, que momento da palavra é um momento de conflito e de guerra no mundo espiritual. Existem demônios que não estão interessados em que ouçamos a Tua palavra. Que eles sejam repreendidos dentro da nossa casa, que eles sejam repreendidos ao nosso redor nesta manhã, sobre os céus da cidade de Nurque, Senhor, sobre esta casa que é um farol para esta cidade. Que toda ação maligna seja repreendida na autoridade do nome de Jesus. Que os corações estejam voltados para a Tua palavra nesse instante. Que possamos meditar, Senhor, com a unção do Teu Espírito, com liberdade, de maneira que haja quietude em nossos corações, em nossos lares nesta manhã. Que haja reverência nos nossos lares, como deveria haver se estivéssemos aqui na Tua casa. Faça com que possamos assimilar aquilo que Tu desejas ministrar ao nosso coração nesta manhã. Nós abençoamos a cada lar, Senhor. Abençoamos a cada membro e congregado da Shekinah Church. Abençoamos cada família sintonizado através do YouTube, do Facebook, esteja onde estiver. As pessoas sejam tocadas pela Tua presença nesta manhã, em o nome de Jesus. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Poucas pessoas já experimentaram as agonias do Getsemane. A 11 deles, de longe, foi-lhes dado o privilégio de entrar no jardim e ouvir os gemidos do Mestre. Desses 11, 8 foram deixados à distância, diz a Bíblia. Eram 11 porque um havia saído para traí-lo. Era noite de quinta-feira. E dos 11, 8 foram deixados à distância. Eles tinham comunhão, mas não o suficiente para presenciar aquele momento. Apenas 3, Pedro, Tiago e João, que estavam mais perto de Jesus, que foram aonde os outros não foram, que viram o que os outros não viram. Pedro, Tiago e João, que estiveram no Monte da Transfiguração, que entraram na casa de Jairo e viram a menina ressuscitar. Apenas esses 3 puderam se aproximar um pouco mais na noite de quinta-feira, dentro do Getsemane. Nos últimos anos eu tenho ido todos os anos a Israel. E se há um lugar que eu sou profundamente tocado é o Getsemane, onde Jesus sofreu as maiores agruras que alguém pode suportar. Mas mesmo esses 3, Pedro, Tiago e João, não puderam adentrar o véu, ou seja, não puderam estar mais perto. A Bíblia diz que eles tiveram que estar à distância de um tiro de pedra, cerca de 20 a 30 metros de onde Jesus dobrou os joelhos e orava ao Pai.
Jesus deveria pisar o lagar sozinho. Não haveria homem algum que deveria estar em sua companhia. Ali é onde se prensa o azeite. A palavra Getsemane significa o lugar onde se prensa o azeite, aonde a oliveira, a azeitona, o fruto da oliveira, se transforma em óleo, aonde a azeitona é esmagada. Exatamente nesse lugar, o nosso Senhor foi esmagado por cima e por baixo, sobre a pedra de moagem do maior sofrimento que alguém poderia suportar. Não tenho dúvidas de que ninguém na história, nem antes e nem depois, experimentou o sofrimento que Jesus experimentou na noite de quinta-feira. No começo da madrugada da sexta-feira, nos primeiros minutos, ele estava orando ao Pai. Não podemos precisar quanto tempo isso demorou, mas foram momentos dos mais difíceis da vida do nosso meigo e amado Salvador. Tiremos duas lições para nós aqui esta manhã, manhã de ceia, duas considerações sobre o Getsemane. Primeira, Getsemane é o lugar de inexprimível angústia do Salvador. Inexprimível angústia do Salvador. Os evangelistas falam-nos um pouco acerca deste sofrimento, sabendo que ele seria levado ao limite da angústia que uma pessoa pode suportar. João descreve Cristo dizendo 4 dias antes desta noite, à medida que ele percebia que as densas trevas estavam cobrindo a terra, Jesus disse para os seus discípulos 4 dias antes: agora está angustiada a minha alma. Mateus também escreveu a respeito do Getsemane, dos sentimentos que permeavam, prescrutavam o coração de Jesus. Mateus escreve dizendo: começou Jesus a entristecer-se e angustiar-se. Sabendo o que lhe esperava, Mateus ainda registrou dizendo as palavras de Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Aquele que carregou os pecados, os meus e os seus, estava imerso em angústia e sofrimento. Angústias exteriores, angústias interiores. A palavra angústia, do grego tambenstai, significa tomado de pavor, aterrado e trêmulo. Foi assim que Jesus se sentiu, tomado de pavor. Lucas também escreve, não foi apenas João, não foi apenas Mateus, mas Lucas, o médico amado, escreveu dizendo: estando em agonia, retratando o sentimento de pavor, Jesus aterrorizado, imerso em angústia. O profeta havia profetizado lá em Lamentações, Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Estava profetizado de que ele passaria por momentos de angústia, de sofrimento, tais quais nenhum ser humano antes havia experimentado. Por que a alma de Jesus estava profundamente triste até a morte? Por quê? Porque ele sabia que Judas, seu tesoureiro de confiança, a quem ele havia escolhido,
estava se aproximando naquela mesma noite com guardas para prendê-lo. Foi por isso que ele se angustiou. Ele anteviu a aproximação do traidor que o vendeu por 30 moedas de prata, preço de um escravo naqueles dias. Exatamente isso. Era o valor de um escravo, 30 moedas de prata. Foi por este valor que venderam o meu Jesus. Judas o vendeu. Jesus anteviu Judas chegando. Ele que havia tratado Judas tantas vezes tão bem, não havia escolhido Judas para ser Judas. Judas se permitiu, abriu brechas para que pudesse ser o traidor. Poderia ser qualquer outro, qualquer um deles. Mas logo o tesoureiro, o diabo encontrou lugar no coração, brecha para trair o mestre. Por que a alma de Jesus estava profundamente triste até a morte? Porque ele anteviu que Pedro o negaria. Pedro que disse que iria com ele até a morte. Ele teve uma visão de Pedro negando diante de uma criada por 3 vezes. E ele havia falado a Pedro sobre isto. 3 vezes me negará. Ele amava Pedro. Por que a alma de Jesus estava profundamente triste até a morte? Porque ele sabia que o sinédrio, a religião onde ele fora criado, se levantaria contra ele. O acusariam. Ele anteviu o falso julgamento do sinédrio, de Pilatos, de Herodes. No Getsêmani ele anteviu tudo aquilo. Quando as nuvens densas de trevas começaram a cobrir a terra, aquela noite, a sua alma foi tomada de pavor. Ele teve um vislumbre claro de toda a vergonha e sofrimento que a crucificação lhe causaria. Criador dos céus e da terra, Senhor por excelência, teria os sofrimentos mais terríveis que o Império Romano poderia impor sobre alguém. Por que a alma de Jesus estava triste até a morte? Porque ele anteviu o povo dizendo: crucifica-o, 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 crucifica-o. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Sua alma sofreu naquela noite, na sua antevisão de ver sendo rejeitado pelo povo. A alma de Jesus entrou em agonia aquela noite, porque ele viu o povo escolhendo um bandido a ele. Ele viu o povo gritando, dizendo: solta-nos Barrabás. Nós queremos um homicida, não queremos o justo. Sua alma se angustiou por causa disso. A sua alma estava triste até a morte, porque ele sabia que os seus inimigos cuspiriam em sua face, colocariam uma coroa de espinho em sua cabeça e diriam: tu não és rei, tu não dizes ser filho de Deus. Jesus teve uma antevisão no Getsêmani de tudo aquilo que lhe iria passar. A alma de Jesus estava triste até a morte,
no Getsêmani, porque ele sabia que todos os discípulos, eu disse todos, o abandonariam. Na hora da sua maior dor, na hora da sua maior agonia, ele ficaria absolutamente sozinho. Ele precisava pisar o lagar sozinho, como ovelha muda que vai para o matadouro sem abrir a sua boca. Ninguém poderia auxiliá-lo nessa hora. Ele sofreu naquela noite porque ele anteviu a cruz sendo carregada pelas ruas de Jerusalém e os chicotes do algoz deferindo em suas costas. Ele sentiu o peso do chicote com pedaços de ferro na ponta, entrando em sua carne, dilacerando o seu corpo. Por isso ele se entristeceu até a morte. Jesus estava triste aquela noite, tomado de pavor e de agonia, porque ele sentiu, ele teve uma antevisão dos pregos entrando nas suas mãos, nos seus pés, e a lança sendo transpassada do seu lado. Eu e você não sabemos o que vai acontecer amanhã. Ele sabia tudo o que iria enfrentar. Ele anteviu o escárnio, os golpes, a coroa de espinho, a desonra, as cusparadas. E o que ele estava sentindo ali, a agonia, era apenas uma gota da tempestade que estava se iniciando naquela madrugada. Talvez já fosse os primeiros minutos da sexta-feira que ele seria morto. E ele vê a tempestade se formando. Como via de regra, a antecipação da provação é mais dolorosa do que a provação em si. E foi o que aconteceu com Jesus. Ele anteviu tudo o que ele iria passar. Certamente tudo isso estava na mente de Jesus. Essas coisas estavam impregnadas na sua tristeza, mas não eram apenas por estas razões que Jesus estava triste até a morte. Havia pelo menos duas razões a mais que justificavam a sua alma estar dilacerada. Quais são elas, pastor? Primeira, não foi apenas pelo sofrimento físico que Jesus estava tomado de pavor e angústia, mas pela antevisão de que ele seria desamparado pelo Pai. O Pai viraria as costas para o seu próprio filho. Aquele que estava ligado ao Pai como nenhum outro. Ele havia dito tantas vezes, eu e o Pai somos um. Tudo que o Pai me dá para fazer, eu faço. E o que eu faço de acordo com aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Ninguém estava mais unido ao Pai do que ele. E no Getsêmani, ele tem a antevisão de que o Pai o abandonaria. E não apenas o abandonaria como qualquer um, mas ele foi abandonado como nenhum outro. O Pai não apenas deixou de atendê-lo, mas virou as costas para o próprio filho. Ele foi abandonado para que eu e você fôssemos acolhidos. Só há culto aqui esta manhã. E haverá ceia daqui a pouco, porque ele foi abandonado pelo Pai. Porque o Pai virou as costas para o Filho.
os pregos, a sede, a dor e, pior, o abandono do pai. Não é de se surpreender que ele estivesse tão angustiado e tomado de pavor. Tudo parecia a sombra de um grande eclipse sobre Jerusalém naquela noite, quando ele se ajoelhou no início daquela madrugada entre as oliveiras do Getsêmani. Por isso que o Getsêmani é tão carregado de significados. E quando a gente entra no Getsêmani, eu já estive algumas vezes lá. E que Deus me deu o privilégio de voltar outras mais. Nós que conhecemos a palavra, aquelas oliveiras que estão lá ainda milenares. Quem sabe o broto de alguma delas presenciou o sofrimento do nosso amado e meigo Salvador. Ele foi deixado sozinho. O pai pôs-se de lado como se fosse um espectador indiferente, ou melhor, não apenas como um espectador indiferente, mas o pai olhou para ele como se fosse um adversário, um inimigo, e o feriu com ferida de um inimigo e com castigo cruel. Jeremias capítulo 30, versículo 14. Jesus foi ferido no Getsêmani, ferido com a dor do abandono do pai. A tristeza de Jesus não era apenas pelo abandono do pai, pelos sofrimentos que viriam, mas a tristeza de Jesus era também porque sua alma pura, que nunca havia pecado, estaria recebendo a carga do pecado do mundo inteiro. Sua alma imaculada, pura, santa, seria manchada pelo nosso pecado, inclusive pelos meus, pelos teus. Ele estava se tornando maldito por minha causa e por sua causa. O pecado do mundo inteiro, dos que haviam vivido, daqueles que estavam vivendo naqueles dias, e de todos aqueles que ainda iriam viver, estava caindo sobre ele. Foi ali no Getsêmani, uma encruzilhada, que ele se dispôs a ser fiel ao plano do Pai e humilhar-se até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Ninguém nesse mundo foi tão molestado pelas forças do mal como Jesus foi. Ninguém neste mundo, ele é incomparável em sofrimento. Fale-me do indivíduo que mais sofreu nesta terra. Não chegou aos pés do sofrimento do meigo Salvador. Não sei se o ouvinte, não sei se você, amado, já experimentou o peso e a malignidade do pecado. Mas o pecado, diz a Bíblia, o escritor aos Provérbios escreve dizendo que é a miséria das nações. O pecado arranca a paz do homem. E era isso que o pecado estava fazendo com Jesus. Estava sendo depositado sobre ele todos os nossos pecados, para que ele pudesse entrar em agonia como ele entrou. Os meus pecados estavam sendo carregados sobre ele. Nós temos uma pequena visão de um homem da Bíblia, muito pálida, de como ficou a sua alma quando ele havia pecado. Davi, ele escreve no Salmo 32, dizendo: envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim de noite e de dia, e o meu vigor se tornou como um sequidão de estio. A versão
transformadora, nova versão transformadora, diz: a minha força evaporou como água no dia de verão. Esses eram os pecados de Davi. Olha, eu vou repetir Davi dizendo: por causa do meu pecado, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se tornou, a minha força evaporou como água no calor do verão. Pois não eram apenas os pecados de Davi que estavam sobre Jesus. O que Davi sentiu era uma pálida ideia daquilo que veio sobre Jesus. Não eram apenas os pecados de Davi, eram os pecados do mundo inteiro que estavam sendo colocados em Cristo, jogados em Cristo. Será que alguém já sentiu o peso do seu próprio pecado? Pois Jesus sentiu. Ele viu o pecado em sua escuridão natural. Ele viu o ódio do pecado contra Deus e a influência destrutiva do pecado sobre a humanidade. Ele não apenas assumia plenamente sua função oficial referente a receber os nossos pecados, mas diz a Bíblia que ele foi feito pecado por nós. 2 Coríntios 5:21, Paulo escreve dizendo: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, que versículo! Aquele que nunca conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías escreve: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos os homens que haviam pecado até então, os pecados estavam sendo lançados sobre Jesus. Toda aquela multidão que o entregaria para ser crucificado, o pecado daquela geração estava sendo depositado em Cristo. O pecado de todas as pessoas que ainda iriam vir a existir estavam sendo lançados sobre ele. Ele é aquele que levou os nossos pecados. Ele é o substituto aceito pela justiça divina, para que carregasse toda a ira de Deus, de forma que eu e você, que nós não precisássemos sofrer. Para que nós não tivéssemos que pagar pelas nossas iniquidades, ele pagou. Fui eu que pequei, ele pagou. Fomos nós que pecamos, ele pagou. Foi ele que pagou. O pecado do mundo inteiro foi lançado sobre Jesus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53:6. O céu olhou para ele como estando no lugar do pecador e o tratou como o pecador deveria ser tratado. Por isso que o Pai virou as costas para ele. Os céus o tratou da maneira como ele merecia ser tratado, como um pecador. Ele que nunca havia pecado. Nunca houve engano na sua boca. 3 anos e meio com os discípulos: quem dentre vós me convence de pecado? Pois ele foi tratado como o mais indigno dos homens. Homem de dores. Ele se tornou desfigurado pelos nossos pecados, de tal maneira que olhávamos para ele e não víamos nenhuma beleza para que o desejássemos.
O que deve ter sentido o meigo Salvador, quando o pai olhou para ele e o considerou culpado. Quando, na verdade, nunca houve engano na sua boca. Mas ele aceitou tudo isso voluntariamente, para que nós não fôssemos punidos. Ele aceitou o sofrimento de recair os pecados sobre ele, para que eu e você pudéssemos cultuá-lo esta manhã. É por isso que a Bíblia diz que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Escritor aos Hebreus 4, versículo 15 e 16. Ponderemos, não há sofrimento que seja desconhecido pelo meigo Salvador. Não há nada que eu e você possamos experimentar que ele já não tenha experimentado. Não há nada que eu e você não possamos passar que ele já não tenha passado. Por que Jesus sofreu aquela noite? Sentiu a sua alma angustiada até a morte. Não foi apenas pelo sofrimento físico, mas foi pela sua antevisão de abandono do Pai. Em segundo lugar, e terminamos, por que ele sofreu aquela noite? Porque Getsêmani é o lugar de sua última batalha contra Satanás. Getsêmani é o lugar da sua última luta contra as hostes do inferno. À medida que se aproximava a hora em que a semente da mulher, como foi profetizado, pisaria a cabeça da serpente, o antigo dragão se levanta com todas as hostes infernais, numa tentativa desesperada sobre Jesus. Parece que havia uma ordem satânica naquela noite, para que todos os príncipes de demônios do mundo inteiro viessem para o Getsêmani, deixassem os seus postos. Esqueçam agora os pequenos, vamos lutar contra o rei. Preciso de todas as forças infernais, todas as hostes espirituais da maldade se reúnam em Jerusalém, porque nós precisamos desvirtuá-lo, desviá-lo da cruz. Ele não pode ir à cruz. Venham, potestades e principados, hostes espirituais da maldade. Não lutaram contra ninguém naquela noite, a não ser contra Jesus. Parece que houve uma arquibancada do inferno colocada no Getsêmani. E demônios esperavam a derrota. O próprio Satanás, Lúcifer, em pessoa, estava lá para encarar Jesus. São coisas que só a eternidade vai revelar. E nós somos muito pequenos e finitos para entender o ataque de Satanás sobre Jesus numa última tentativa de desviá-lo da cruz. Havia feito de tantas formas, não havia conseguido. Era uma última tentativa. Esta foi a última batalha. Não temos uma revelação bíblica. Não nos é dito na palavra de Deus quais foram as tentações que Satanás lançou no rosto de Cristo, na presença de Cristo. Mas podemos ter uma débil ideia, sugestões
de como ele tem encarado o meigo Salvador. Quais poderiam ser essas tentações? A tentação de deixar o trabalho que ele veio fazer não concluído. Sem dúvida, este era o propósito de Satanás. Esta era a ordem suprema. Ele não pode cumprir aquilo que ele veio para cumprir, para fazer. Que ele deixe o trabalho sem concluir. Nós podemos inferir, nós podemos deduzir isto pela oração de Jesus, que na maior agonia orou dizendo: se queres, passa de mim este cálice. No mínimo, Satanás deve ter dito: é isso mesmo, Jesus. Fostes chamado para carregar o pecado do mundo inteiro. O que você vai ganhar com isso? Que benefício isso te trará, Jesus? Tu já não possuis glória suficiente? Tu já não tens um trono? Teus amigos dormem na hora que tu mais precisa deles. Teus amigos te desamparam. Teu tesoureiro daqui a pouco vai chegar aí. Tem uma guarnição que estará trazendo ele. Eu pus no coração dele e te vendi por 30 moedas de prata. Eles não te merecem. Tudo que tu tens que passar, eles não merecem. Eles vão virar as costas para ti, eles vão te negar. Teu melhor amigo, Pedro, vai te negar. E tu podes evitar tudo isso. Para que ir à cruz? Para quê? Tu não precisas disso. Eles não te merecem. A igreja que tu veio para fundar, eles não merecem. Eles vão virar as costas para ti. Eles vão ser indiferentes muitas vezes. Eles não vão valorizar o teu sacrifício. Será que o diabo não disse isso para Jesus naquela noite? Deus, como tu és, tu poderás criar um outro povo numa outra época. Para que derramar a tua alma na morte? Para que sofrer assim? E posto em agonia, orava mais intensamente. Aquele que vem tentando os homens há milhares de anos, saberia como agir, as estratégias, teria sabedoria suficiente, porque ele estava atraindo Jesus, ele estava enfrentando Jesus na sua humanidade, não na sua deidade. Como Deus, Jesus não poderia morrer. Era a humanidade de Jesus que estava sendo atrocidada, angustiada. E o propósito era desviar Jesus da cruz. Imagina o asqueroso diabo que enganou a Salomão, o homem mais sábio que pisou nesta terra. Se utilizou das maiores orquestrações mentais para atingir a mente do nosso meigo Salvador, com dardos inflamados. Quando não, ele mesmo em pessoa sussurrou no ouvido de Jesus: tu suportas ser ferido de Deus e desprezado pelos homens?
Como que tu vais resistir à exposição pública, ao vexame quando fores conduzido para fora da cidade e ser tratado como uma coisa imunda? Como que tu vais aguentar ver a tua família aos pés da cruz, a tua mãe chorando? Certamente tu falharás. O pai já te abandonou. Como suportarás quando as nuvens da ira se reunirem ao teu redor? Teu corpo já está fraco. Tu não suportas mais, Jesus. Com certeza falharás. Quando tu estavas no teu melhor, quando tu estavas no auge do teu ministério, tu não tinhas aonde reclinar a cabeça. E agora? Quem te oferece abrigo? Que amigo que tu tens esta hora? Veja os teus amigos. Veja aqueles a quem tu escolheste. Vá até lá para ver o que eles estão fazendo. E Jesus se levanta. E os seus melhores amigos, Pedro, Tiago e João, dormiam de tristeza. E ele disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. 3 vezes Jesus foi até os discípulos. E com certeza Satanás dançou na sua cara: veja, os teus melhores amigos te desampararam. Enquanto tu estás em sofrimento, e o sofrimento de Jesus era tão grande que se transformou em gotas de sangue. Maior depressão ou opressão mental que alguém pode sofrer. Enquanto tu estás em sofrimento, eles estão dormindo. O que o diabo não disse para Jesus no começo daquela madrugada? Enquanto uma guarnição de soldado romano se aproximava, liderado por Judas. O que Satanás não disse? Talvez a sua mente seja mais fértil do que a minha. E tudo que nós pensarmos juntos é pouco das setas diabólicas que foram lançadas sobre Jesus no Getsemane. No mínimo, Satanás deve ter dito: se tu morreres, eles não estão nem aí. Amanhã eles voltam a pescar, trabalhar na companhia que trabalhavam. Logo vão te esquecer. Tu não tens amigo, Jesus. Tu não tens amigo nem no céu e nem na terra. Todos te desampararam. Todos. Eu tenho todo o inferno aqui. Todas as hostes espirituais da maldade estão aqui hoje contra ti. Somos todos nós contra ti, Jesus. Tu não escapas dessa. E se depender de nós, usaremos todo o nosso arsenal, toda a opressão que nós pudermos. E o que tu farás? O que tu farás? Por si só, Jesus se levanta de novo e vai até os discípulos e eles dormem de novo. Se você puder formar uma ideia mais completa do que as que eu estou lançando para você, do que Satanás lançou contra Jesus naquela noite, me dou por satisfeito, porque minha capacidade não é tanta assim. No entanto, Jesus não recua diante de tudo isso. A palavra em agonia significa como se estivesse num ringue, lutando.
Ele peleja contra o tentador da mesma forma como Jacó luta com o anjo. Mas o sofrimento era tão grande, a sua depressão mental o levou a suar gotas, diz a Bíblia, grandes gotas de sangue que caíram sobre a terra. Você acabou de ler comigo. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O sofrimento mental de Jesus era tão grande, a sua depressão mental, que os seus poros explodiram, se dilataram. Ele era um homem de apenas 33 anos. Ele não era uma pessoa de idade, já em decadência, tinha 33 anos. Sua saúde era perfeita. Ele estava no melhor da sua força, mas não aguentou. Os vasos explodiram. A ciência chama esse fenômeno de duas maneiras. Diápise, causado por uma violenta comoção mental. Ou hematidrose, resultado de um profundo estresse físico e psicológico, quando os pequenos vasos sanguíneos se rompem. Foi por isso que Jesus passou, para que houvesse ceia aqui esta manhã. O que é ceia? É a gente voltar e lembrar de tudo isso. O sofrimento de Jesus. A angústia que ele passou. Como foi que Jesus venceu as tentações de Jesus e toda a opressão de Satanás? O desamparo do Pai naquela hora. Foi vencido de joelhos. Ele se lançou de joelhos no mesmo lugar onde ele havia derramado as suas gotas de sangue. E ali ele orou ao Pai. Mesmo sabendo que o Pai estava com as costas viradas para ele. A Bíblia diz que Jesus buscou este lugar de oração não apenas nessa hora de agonia. No versículo 39 diz, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras orar. Ele costumava estar neste lugar orando. A sua vida foi uma vida de oração. Todos sabiam que Jesus orava neste lugar. Os discípulos conheciam bem. Judas, que chegaria daqui a pouco, tinha o hábito de ver Jesus nos momentos de dificuldade. Orar no Getsemane. Ele não teve dificuldades para trazer os soldados para prenderem a Jesus. Sabia onde Jesus estava. Aqui Jesus fala sobre a necessidade de orar para não entrar em tentação. Jesus sabia que certas coisas na vida, que há certos momentos da nossa existência, que nós não conseguiremos ser vitoriosos senão através da oração. A oração é um antídoto contra o medo, contra as forças do mal. E como que eu sei isso? Como que eu sei que a oração de Jesus o fortaleceu naquele instante? Porque quando ele retorna da oração, ele encontra os discípulos dormindo e veementemente ele os exorta dizendo, levantai-vos, orai para que não entreis em tentação, tentação de traí-lo, tentação de abandoná-lo, tentação de desistirem. Orem! Como eu sei que ele foi ouvido?
Eu sei que ele foi ouvido, porque a sua mente logo acalmou-se. Veja a diferença entre minha alma está triste até a morte, com a serenidade de quem se levanta do Getsêmani depois de ter pelejado em oração e encontra Judas e pergunta a Judas e aos soldados: a que vieste? Eu sempre estive aqui. A que vieste? E olha para Judas e diz a Judas: com um beijo traz o Filho do Homem? Olha a serenidade de Jesus. Antes, ele parecia um mar agitado, em agonia. Agora, calmo, sereno, tranquilo, como o mar da Galileia que ele havia acalmado. Nós não podemos conhecer paz mais profunda do que a que reinava no coração do nosso meigo Salvador daqui para frente. Porque mesmo sendo acusado diante de Pilatos, ele não lhe respondeu uma palavra sequer. Ele estava calmo ao máximo, tão tranquilo como se fosse um dia de glória, de triunfo, e não o dia do seu julgamento. O sofrimento e a angústia de Jesus ficou no Getsêmani. Ele sofreria sim na carne, mas ele já havia dissipado potestades e principados. Ele conseguiu mostrar para Satanás que não desistiria de enfrentar a cruz, acontecesse o que acontecesse. A partir do Getsêmani, você não vê mais nenhum indício de agonia em Jesus. Mesmo sendo cuspido, mesmo sendo esbofeteado, mesmo sendo chicoteado e exposto aos mais horrendos espetáculos de sofrimento e dor, ele não demonstrou a partir daqui mais nenhum sinal de agonia. A palavra agonia é encontrado somente aqui em todo o Novo Testamento. Não houve mais agonia em Jesus. Getsêmani é o lugar onde Jesus entrou angustiado e saiu consolado. Getsêmani é o lugar onde ele entrou enfraquecido e saiu fortalecido. E a lição para mim e para você é essa: orai para que não entreis em tentação. Por isso Paulo escreve mais tarde à igreja de Filipos dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Ele honras nesta manhã, a Ele glória nesta manhã. É um Cristo vivo, poderoso, que venceu todo o império de Satanás. Aleluia! Ali ele esmagou a cabeça da serpente. E nesta manhã, manhã de ceia, estamos aqui não ao redor de um túmulo, não estamos aqui com sentimento de tristeza pelo sofrimento dele, mas de regozijo, porque ele sofreu para que nós pudéssemos ser consolados, para que nós pudéssemos ser perdoados. Comemore a ceia nesta manhã, viva este momento de ceia, adore. Pai, te adoramos pela cruz, te adoramos por ter enfrentado tudo que tu enfrentastes por amor a nós. Temos dito dentro desse templo algumas vezes, e se alguém gostaria que alguém morresse de amores, esse alguém
pode se regozijar, porque temos alguém que morreu de amores por nós. Ajuda-nos a relembrar esta manhã de que o triunfo da igreja, de que as hostes espirituais da maldade são sujeitas à autoridade do teu nome. Não é pelos méritos que há em nós, mas pelo sacrifício perfeito, porque a ira do Pai caiu sobre ti, porque tu te tornastes justiça de Deus e a nossa justiça. Aleluia! E agora somos salvos em Cristo, perdoados pelo sangue do Cordeiro. Ao Senhor honras, ao Senhor glórias, ao Senhor adoração pelos séculos dos séculos. Alguém diga aleluia nesta casa, em nome de Jesus.